Olá, ao longo dessa semana nós estamos falando sobre a história de Jesus, que depois da ressurreição conversou com alguns dos discípulos a caminho de Emaús. E o texto que eu quero trazer para vocês hoje é o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 24, bem o versículo 17 e 18, onde diz assim: Então Jesus perguntou aos discípulos: O que vocês estão conversando aí pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, falou: Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias naquela cidade? Olá, tudo bem com vocês? Já aconteceu na sua vida de você ser o último a ficar sabendo de algum assunto? Fica até constrangedor, ficamos com vergonha. Todo mundo já sabe, menos nós. E alguém nos avisa: olha, aconteceu uma situação. Puxa, mas eu não sabia. Ficamos até meio sem jeito. Imagina essa situação em que os discípulos de Jesus estavam caminhando e se encontram com alguém, até então aquele momento estranho, era o próprio Jesus, mas eles não sabiam, e pergunta: por que vocês estão tristes? E aí a indignação: mas será que você é o único que não sabe o que está acontecendo? Pois é, Jesus estava querendo ver qual era a impressão dos seus discípulos sobre tudo o que estava ali sendo desenrolado naqueles dias. Mesmo depois que Jesus havia ressuscitado, nem todos viram. E mesmo aqueles que ficaram sabendo, não creram. Pensaram que era apenas um boato. Imaginem vocês numa situação de ganhar uma notícia a respeito de algo muito bom, muito importante, e não dar crédito. E aí vem alguém e pergunta se nós já estamos sabendo, e ficamos naquele pensamento de que será mesmo que eu sei? Será que eu acredito? Será que eu dou crédito para aquilo que realmente aconteceu e eu acho que não? Ficamos numa dificuldade da nossa falta de fé naquilo que foi dito para nós e na nossa dúvida teimosa de aceitar os fatos. Com os discípulos foi exatamente assim. Eles estavam tão tristes e tão focados num único assunto que não perceberam o que estava acontecendo ao seu redor. A tristeza para eles era como se fosse a única opção. Mesmo que falassem do Jesus ressuscitado, mesmo que boatos estavam ocorrendo ao longo daquela cidade nos últimos dias sobre que Jesus de fato não estava mais na sepultura, para eles a morte era o único fato que movia o seu coração. Por isso que a Páscoa vem para nós também como um convite a que nós não sejamos os últimos a ficarmos sabendo da ressurreição de Jesus. Parece até um pouco infantil falar agora, quando nós já estamos há mais de 2000 anos celebrando a ressurreição de Jesus, de que é importante ressaltar e dizer inúmeras vezes que Jesus está vivo para a nossa salvação. Não se espantem, há pessoas que duvidam, que acham de verdade que Jesus não ressuscitou, que é sim um boato dos judeus que naquele tempo deram um jeito de sumir com o corpo de Jesus e inventaram uma história que vem logo depois. Convido a vocês a que possam observar a quantidade de pessoas que viu Jesus logo depois da sua ressurreição. Tantos registros que foram feitos historicamente comprovados de que Jesus de fato ressuscitou. E isso não é apenas um boato, não é apenas um ouvir dizer, é realidade. Para os nossos corações, através da fé, é muito mais do que realidade. É salvação, é perdão, é certeza da vida plena, eterna, junto com Deus no céu. Bom, isso sim é algo que nós não queremos ser os últimos a ficar sabendo. É algo que queremos saber de primeira mão e que é revelado a cada um de nós nessas semanas após a Páscoa. Viva este Cristo ressuscitado na sua vida e a alegria da Páscoa e da ressurreição vai fazer diferença nos seus dias. Os acompanhe ao longo dessa semana que estamos falando sobre a conversa de Jesus a caminho de Emaús. Fiquem bem e até o nosso próximo momento de meditação.